falar um pouquinho do nosso dinheiro, que o poder de compra, né? A gente está há um tempo sentindo isso, que é ir ao supermercado, por exemplo, e ver que anteriormente você saía com 10 sacolas, agora sai com 5. E outras questões também da nossa sociedade, o próprio desemprego, questões externas que influenciam economicamente o nosso país. E quando a gente fala do dólar, a valorização do real frente ao dólar foi um dos destaques do mercado financeiro durante essa semana, porque o dólar fechou a sexta-feira valendo R$ 4,75. Essa é a menor cotação, sabe desde quando? Desde março de 2020. Na semana, a moeda desvalorizou 5,38% e essa é a 8ª queda consecutiva da moeda norte-americana. O que está acontecendo? Será que vai desvalorizar mais? Para os brasileiros vai ficar um pouquinho mais fácil comprar dólar? Ou será que a gente não pode se iludir que já volta a subir? Calma lá com essas perguntas que a gente tem alguém mega especializado para responder tudo isso. É o ex-diretor do Banco Mundial e professor da Fundação Dom Cabral, o Carlos Braga. Tudo bem, Carlos? Bem-vindo aqui à nossa programação da CNN. Tudo bem, um prazer estar com vocês. Prazer enorme. Nos conte, a gente pode se iludir com essa queda do dólar, imaginar que vai continuar caindo ou apenas é uma condição passageira? De que maneira você analisa esse cenário dessa última semana? Olha, existem vários fatores. De um lado, a guerra no leste europeu está tendo um impacto significativo sobre preços de commodities. E produtos como soja, minério de ferro, também estão sendo afetados positivamente no caso brasileiro, né? Então, isso tudo indica que nós vamos ter um resultado de balança comercial muito positivo esse ano, muito superior ao que se esperava antes da guerra. Então, isso seria um fator, digamos, para a continuidade da valorização do real. Por outro lado, o Banco Central vem aumentando aí significativamente a taxa de juros, a nossa Selic, né? E com isso há um diferencial muito significativo entre a taxa de juros real, mesmo descontando a inflação, e no Brasil em relação a outros países. E tudo indica que nós vamos ter mais 1% de aumento da Selic em maio. Então, ela vai chegar aí a algo como 12,75%. Agora, por outro lado, os Estados Unidos está começando um processo de aperto monetário, né? Esse processo se iniciou agora em março e em abril a gente espera que vamos observar novos avanços na taxa de juros nos Estados Unidos e também na Europa. Então, tudo isso vai diminuir, vamos dizer, a relação entre a taxa de juros real no Brasil e a taxa de juros real em outros países, como os Estados Unidos. Moral da história, com relação à taxa de câmbio, que é um preço relativo muito importante para todas as economias, esse é uma das áreas mais difíceis de se fazer projeção, né? Eu diria que é importante lembrar o que John Kenneth Galbraith costumava falar, que os praticantes da ciência econômica só fazem previsão econômica para dar credibilidade à astrologia. É um cenário cheio de incertezas. Agora, professor, de que forma a cotação do dólar pode ajudar a amenizar a inflação alta que a gente vem vivendo aqui no Brasil? Certamente, na medida em que nós temos a apreciação do real, né, isso diminui o custo em reais de produtos importados, que são insumos importantes para a sociedade brasileira, para a produção industrial, para a agricultura, etc. Mas, de novo, são muitas as variáveis, né, que vão afetar essa trajetória em termos da inflação e da taxa de câmbio, né? Então, é importante reconhecer que, por exemplo, o Banco Central está estimando, nesse momento, né, que a inflação esse ano vai ser da ordem de 7,1%, enquanto que a meta, o centro da meta, era 3,5%. De qualquer forma, nós vamos continuar
a conviver com uma inflação relativamente elevada em 2022. Professor, uma dúvida. Nós estamos acompanhando essa queda no valor do dólar. E, ultimamente, a gente tem uma discussão muito grande em cima dos combustíveis, o preço do barril e esse valor que está uma loucura, né? Você chega para abastecer o carro, você quase deixa a bolsa inteira ali para o frentista. Pode ter alguma relação essa desvalorização da moeda em algum momento com o valor do barril, com o valor do combustível, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Olha, o preço internacional do petróleo, que é uma commodity, ela é determinada no mercado internacional, né? E fechou semana passada perto aí de $120 o barril do Brent, que é, vamos dizer, o ponto de referência no caso brasileiro. E a realidade é que nós vemos, vai depender muito do que acontece com o conflito no leste europeu, né? A Europa está sendo particularmente afetada por essa questão, porque ela é muito dependente não apenas do petróleo, mas particularmente de importações de gás natural da Rússia. Ora, se nós temos a continuidade da guerra e o aumento de sanções contra a Rússia, afetando as transações na área de energia, muito provavelmente nós vamos continuar a observar um preço do petróleo muito elevado em dólares. É bem verdade que, do ponto de vista de uma empresa como a Petrobras, na medida em que o real se aprecia, quando transformado em reais, é um impacto positivo no sentido de que fica menos caro. Mas a realidade é que é o preço internacional que vai definir, no final das contas, o preço que nós vamos encontrar nos postos de gasolina. A gente vem acompanhando um crescimento considerável na procura por casas de câmbio em todo o país. Muita gente procurando para trocar real por dólar. É o momento certo para se comprar moeda? O senhor acredita com esse tombo do dólar? Olha, a gente nunca sabe até onde esse tombo irá, né? Basta lembrar, aliás, vocês já mencionaram, há um ano atrás o dólar estava R$ 5,76, né? Agora nós estamos operando aí 4,75, 4,74. Será que essa tendência vai continuar? No curto prazo, a minha expectativa é que continue, por causa de nós termos hoje uma taxa real de juros, quer dizer, a taxa de juros descontada a inflação, entre as mais elevadas do mundo. Só a Rússia, nesse momento, tem uma taxa de juros real mais elevada do que a nossa. Mas a realidade é que, com o aumento da inflação que a gente tem observado, com o fato também do ruído que inevitavelmente teremos ao longo de um ano eleitoral e dúvidas sobre a evolução da situação fiscal brasileira, eu não acredito que isso vá perdurar, né? Então, por exemplo, o mercado hoje continua a apostar num dólar por volta de 5,3 ao final de 2022, né? Então, nesse sentido, sim, seria um bom momento para comprar dólar com o real apreciado, mas temos que reconhecer, esse é um preço, o câmbio, extremamente volátil. Professor, imaginando que alguém tenha ligado agora à televisão, assistindo aqui a CNN Brasil, ouvindo as suas explicações, todo o seu conhecimento, e esteja pensando assim, puxa vida, queria começar o domingo ouvindo uma notícia boa, né? Aquela sensação de domingo de manhã, para o dia ser bom. Aí liguei a televisão e a CNN está dizendo que o dólar atinge o menor valor desde março de 2020. Poxa, já tem uma esperança aí, hein? Já tem uma pitada de esperança para esse domingo de manhã. Na prática, o que de bom, o que de melhor na nossa vida, no nosso dia a dia, essa desvalorização do dólar ou valorização do real é benéfico para a gente? De novo, né? Ela vai certamente minorar o impacto inflacionário de produtos importados, né? Na medida em que o real se aprecia, isso é um resultado positivo. Por outro lado, né?
isso também vai diminuir a competitividade das exportações brasileiras. Então, a médio prazo, isso vai nos afetar de forma negativa. Mas no curto prazo, particularmente, se a gente olha o mercado financeiro, há uma tendência de apreciação do real. Quanto tempo isso vai permanecer é algo aberto a uma série de variáveis, seja a situação internacional, geopolítica, seja como os Estados Unidos e outros países do G7 vão apertar a sua política monetária nos próximos meses, e também a situação brasileira, né? Como eu já disse, é um ano propenso a incertezas associadas ao processo eleitoral. O que vai acontecer com o déficit fiscal no próximo ano, que vai ser herdado por seja lá quem for o próximo presidente, né? Então, eu diria que a tendência de curto prazo é uma tendência de apreciação do real, particularmente por causa do mercado financeiro, mas a minha expectativa é que isso se reverta na segunda metade desse ano. Quanto tempo vai durar este cenário? Eis a questão. Queríamos uma bola de cristal, não é, Raquel? Se a gente tivesse uma bola de cristal, as nossas vidas iam estar metade resolvida, pelo menos. Mas fica aí esse cenário de incerteza, já que a gente não tem, né, Elisa? Bom, conversamos com Carlos Braga, ex-diretor do Banco Mundial e professor da Fundação Dom Cabral. Muito obrigada pela participação, professor. Foi um prazer. Obrigada, bom dia.